Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos continuar lendo aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, lembrando que não é para tirar a sua fé de maneira nenhuma da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia, né, Antigo Testamento, Evangelho e Cartas. Eu aqui só estou demonstrando a maneira que eu leio, a maneira que eu entendo, tá certo? Então, em nenhum momento eu quero dizer para você que você está errado ou certo. Estou dizendo para você que eu leio dessa maneira e perfeitamente ficou claro que em nenhum momento de tudo que nós estamos lendo até agora não há, que é o foco realmente dessa leitura aqui, alguma ordem para o quê? Para frequentar templo, construir templo, guardar sábado, guardar domingo, ser dizimista, de jeito nenhum nas regras que existem hoje, tá certo? Lembrando também que Paulo, ele é uma pessoa muito inteligente, que ele está falando aos romanos, mas romanos que conhecem as leis de Moisés, judeus que estão vivendo em Roma, que conhecem a lei de Moisés, e todos que estão vivendo em Roma, e agora ele vai aplicar toda aquela experiência dele para aquelas pessoas, para ver se consegue fazer aquelas pessoas entenderem que agora nada é mais pela lei, e sim pela fé, pela graça, transição da lei para a graça, tá certo? Vamos lá. Portanto, você que julga os outros e é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, está dizendo o que aqui? A gente toma muito cuidado quando a gente vai abrir a boca em relação às outras pessoas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Qual tais coisas? Aqueles que julgam as pessoas e praticam exatamente aquela listinha que nós vimos no vídeo anterior. Você se lembra, né? Tudo aquilo que é praticado contra o nosso semelhante. Tudo que é praticado contra o nosso próximo e que não manifestamos amor. É disso que Paulo está falando, tá bom? Então vamos lá. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O seu procedimento. Qual procedimento? Como é que eu procedi em relação ao meu semelhante? Eu exerci o amor, como Cristo disse assim: se vocês querem que todos conheçam que vocês sejam meus discípulos, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Tá certo? É esse o procedimento que Paulo está falando aqui. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, tá vendo? Não é pertencer à igreja. Ele não está dizendo o seguinte, que persistindo em participar da igreja, guardar sábado, guardar domingo, ser pastor, ser discípulo, ser isso, ser aquilo. Não, não é nada disso, tá? Fazer o bem. Buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, os que não amam o seu semelhante, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Não é que todo ser humano que não frequenta o templo, constrói templo, vai lá e é dizimista, é cantor. Não, é para quem que ele pratica o mal. Mal para quem? Para Deus? Não, para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Agora aí, tá vendo? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, e não para aquele que frequenta a igreja. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Agora nós temos que tomar muito cuidado, deixa eu parar aqui um minutinho. Temos que tomar muito cuidado e entender o que Paulo está falando para aquelas pessoas que conhecem a lei de Moisés. Aqueles que seguem e aqueles que conhecem, mas não seguem. Aqueles que são judeus morando em Roma e aqueles que são romanos
e seguem a lei dos judeus, tá certo? Vamos lá. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Desculpe aí. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então não tem escapatória. Pecou debaixo da lei ou fora dela, tá pego. Segundo a lei. Verso 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Veja que aqui está lei em letra minúscula e aqui agora já está lei em letra maiúscula. Tá certo? Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei, letra minúscula, visto quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Tá claro isso? Por exemplo, nós não conhecemos todo o Código Penal, nem Civil, nem Código do Consumidor, não conhecemos tudo. Mas quando a gente pratica algo, mesmo sem saber que está errado conforme todas essas normas de lei, nós estamos debaixo dessa lei. Mesmo quando praticamos o que é correto, que está nessas normas da lei, estamos debaixo da lei. É disso que Paulo está falando, tá bom? Vamos lá. Pois mostram que vamos começar de novo. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declarou o meu evangelho. Olha, vocês podem estar querendo perguntar para mim, mas William, de que lei que Paulo está falando aqui? Calma. No capítulo, aqui é o capítulo 2, né? No capítulo 3, você vai saber de que lei ele está falando. Vamos lá. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Está correto. É isso que a lei de Moisés diz. Já estou dizendo de que lei que ele está falando, né? Vamos lá. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Olha só que ele está falando daqueles que seguem a lei de Moisés. Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha só, o nome de Deus é blasfemado entre o mundo por causa de vocês. Quem são esses vocês? Por causa dos que estão seguindo a lei de Moisés. Entende o que Paulo está querendo trazer aqui? Ele não está... É assim, para aqueles que seguem a lei, ele não está dizendo, para com isso, vai tudo embora, esquece tudo isso, agora é assim. Não, ele está montando uma linha de raciocínio dentro daqueles que seguem a lei de Moisés e está falando, olha, se vocês julgam as pessoas que não estão debaixo da lei, vocês estão julgando a si mesmo. Porque o fato de vocês julgarem, mas não praticarem o bem, vocês estão debaixo desta lei aí também. Tá certo? Verso 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele está falando uma coisa clara aqui para quem? Para aqueles que conhecem a lei de Moisés. Veja, ele está falando de incircuncisão, lei de Moisés. Certo? Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Veja que Paulo está dizendo assim, está dizendo o seguinte aqui, que não adianta você que segue a lei de Moisés, você está pego de qualquer forma. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Olha aqui,
Olha Paulo dizendo assim, que a lei do Criador agora opera através do Espírito no coração, né? E não pela lei escrita. Que lei que é escrita? Os mandamentos de Moisés foram escritos. E a lei do Cristo ia ser colocada nos nossos corações. Compreende? Paulo fazendo jogo de palavras, fazer aquelas pessoas ouvirem e refletirem. Tá certo? Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Acabamos aqui o capítulo 2 de Romanos. O foco é, não tem nenhuma ordenança aqui para construir templo, ficar frequentando e fazendo todas aquelas coisas. Mas estamos falando aqui da lei também, que isso é importante, porque Paulo está falando da lei e fazem confusão na sua cabeça. Tá certo? Vamos lá, capítulo 3 de Romanos. Continuando a linha de raciocínio, Paulo continua escrevendo. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Ele está falando o seguinte, ó. Então que vantagem tem a pessoa de ser judeu? Ou que utilidade tem na circuncisão? Ou seja, o que então utilidade tem de estar debaixo da lei de Moisés? Qual é a utilidade se aquele que não é seguidor da lei de Moisés, mas pratica a lei de Moisés, vão condenar aqueles que seguem a lei de Moisés, mas não praticam? Então que vantagem tem então ser judeu? Não é que vantagem então seguir ou não a lei de Moisés? Veja como Paulo ele vai fundo. Então que vantagem então tem de ser judeu? Vamos lá, verso 2, ele responde muita. Em todos os sentidos a vantagem de ser judeu. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Correto, a quem Cristo foi primeiro lá? Aos judeus. Olha só como ele faz um jogo. Ora ele fala da lei de Moisés, ora ele fala da graça. Vamos lá. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Compreende o que Paulo está dizendo? Então, se a injustiça dos seres humanos, ela ressalta ainda mais a maneira que Deus vai julgar as coisas, então, como que pode ser isso? Paulo está dizendo o seguinte, que tem que ser assim mesmo. Deus irá julgar o mundo, de que maneira? Não mediante a lei, mas mediante o comportamento das pessoas em relação ao seu semelhante. Vamos lá. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive que ler, e não hoje, nem ontem, já li muitas vezes as cartas de Paulo para entender o que Paulo estava querendo dizer. Tá bom? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Ele está dizendo o seguinte, se o que eu faço enaltece o Criador porque o Criador vai mostrar a justiça dele, então por que eu sou condenado? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal, porque para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. O que vamos concluir? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Lembra que ele está falando assim, então que vantagem tem de ser judeu? Tá? Que concluiremos então? Estaremos em posição de vantagem? Não. Agora está vendo? O Paulo já está dizendo, não tem vantagem nenhuma. Lá em cima ele está falando, tem vantagem. E agora está falando, então que vantagem temos? Não tem vantagem. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentio estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não é ninguém que faça corretamente os rituais da lei de Moisés. Não há ninguém que faça o bem.
Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Enganam quem? A Deus? Não, o seu semelhante. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Para quem? Para o Criador? Não, para o seu semelhante. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Contra Deus? Não, contra o seu semelhante. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Ruína e desgraça para eles mesmos, para o seu semelhante. E não conhecem o caminho da paz ou do bem. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Amigo, você quer guardar sábado, domingo, construir templo, ser dizimista, ofertante, fazer teologia, frequentar templo, escola sabatina e tudo mais? Você não está correto, conforme Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque olha só, porque ninguém será declarado justo diante do Criador, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esta lei de Moisés, ela só serve para uma coisa, para te condenar, meu amigo. A lei de Moisés só serve para condenação. Mais nada, não há perdão na lei de Moisés. Só há condenação. Verso 21, mas agora vamos lá. Se tudo isso que o Paulo está falando sobre a lei, que resumindo aqui, a lei não serve para nada a não ser condenar e destruir e matar. Vamos lá. Mas agora, a lei, ninguém é justo mediante a lei, pois é mediante a lei que nós que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha agora, mas, todavia, porém, contudo, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, porque na lei de Moisés não há justiça. Agora se manifestou uma justiça que vem de Deus, independente da lei. Lei para nada serve, lei só é destruição, só me condena e só me chama de pecador. Agora vem uma justiça que vem de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a quem? A lei de Moisés? A guardar o sábado? A ser dizimista? Não. A fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Compreendeu o que Paulo está dizendo aqui? Para aqueles que estão debaixo da lei? Que a lei, ela serve, sim, serve para mostrar o quanto você é podre. A lei só serve para demonstrar o quanto você é podre e não tem conserto. A lei só serve para mostrar para você que você é podre, não tem conserto, é pecador e está perdido. Mais nada. Mas agora Paulo fala que em Cristo Jesus há justiça. Somos o que? Justificados gratuitamente. Não há nada que você precise fazer para ser justificado perante o Criador. A lei nada justifica, mas o nosso Salvador, somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes o pecado anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé na lei de Moisés, no seu pastor, na tua denominação? Não. Tem fé em Cristo. E lembra, Cristo diz que aquele que é meu discípulo, agora tem um novo mandamento, tem uma nova lei. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Verso 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Que Paulo está perguntando. Na obediência à lei? Não, não, não. Mas no princípio da fé. Em quem? Ele diz aqui, fé em Cristo Jesus e no novo mandamento que ele nos deixou. Tá claro para você? Paulo em nenhum momento está
crivando, dando aval à lei de Moisés. Não, não está em nenhum momento fazendo isso. Vamos repetir aqui o verso 27. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, trinitarianos. Olha o que Paulo está falando aqui, existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo? O seguinte: então, se agora é em Cristo, a lei deve ser anulada? Não, é porque através da condenação da lei, para que nada serve, que a lei só ia te trazer morte, que a lei não é justa, é através dela que agora nós temos o quê? A fé em Cristo. Tem que estar ali a lei para que Cristo viesse o quê? Mostrar que a lei para nada serve. Está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está dando um aval para a lei de Moisés, senão Paulo está ficando louco. Lá em cima ele fala, não, para a lei nada serve. Compreende o que é esse verso 31 aqui? Que as pessoas querem te falar que, olha, você tem que guardar a lei. Olha, está vendo, Paulo guardava a lei. Não. Paulo está dizendo o seguinte, ele está escrevendo aos Romanos. Então, se agora a lei só me condenava e era injusta, e agora através do Cristo nós temos a justiça do Cristo, nós temos a oportunidade da salvação, de estar perante o Pai através de Cristo, nós vamos anular a lei? Não, de modo nenhum, tem que confirmar essa lei. Confirmar como? Ela é injusta. Ela é podre. Ela para nada serve. É isso que Paulo está falando. Compreende? Ele não está dizendo, olha, nós temos que confirmar, guardar a lei. Não, temos que confirmar essa lei, o quanto que ela é injusta. Bom, terminamos aqui para não ficar muito extenso, já estamos com 23 minutos de vídeo, quase 23. Então Paulo, em algum momento aqui, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele manda construir templo? Ele manda ficar debaixo da lei de Moisés, guardando sábado? Ou qualquer outro dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Manda frequentar, construir templo? Não, não vimos isso aqui, tá certo? Dá um like, se inscreva, acione o sino, compartilhe o vídeo, porque isso é legal para o canal. Um abraço e até o próximo capítulo.